Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal do Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, tivemos aí mais um dia de alta no nosso índice Bovespa. No final da tarde aí tivemos um estouro aí, os mercados subindo. Petrobras entrou em leilão mais cedo, Petrobras anunciou dividendos aí muito altos aí na nossa opinião, já está com dividend yield de aproximadamente 70% aí, né? E vamos lá, vamos trazer aqui os principais dados do que aconteceu no dia de hoje, tá? Pedir para compartilhar a tela, por favor, compartilhando? Show de bola. Vamos lá, Ibovespa subindo cerca de 0,75%, cotada a 108.256 mil pontos. Nós alertamos vocês aí, né? Essa questão dos 101 mil pontos era uma região de suporte extremamente relevante para o índice Bovespa. O padrão de candlestick formado quando ele tocou na sua região de 100 mil pontos, 101 mil pontos ali, demonstrava essa força compradora para o ativo, tá? Tinha muita ação barata, a gente questionou aqui também. Inclusive gravamos um vídeo aí especificando aí sobre a questão dessa alta de Bovespa nos 100 mil pontos, né? E a gente pode observar que já subimos praticamente 8 mil pontos aí. Se a gente for observar, estavam 101 mil pontos há 2 semanas atrás, aproximadamente, né? E já estamos aí localizados na casa dos 108.256 mil pontos. Uma alta de 0,75% no dia de hoje. O dólar, por outro lado, o dólar comercial caiu por 4,93, tá? Reais aí no caso, caiu cerca de 0,29%. Já os juros futuros, os juros de 2026, os juros futuros, o mercado precificando em 11,22%, uma queda de 0,88%. Os juros para 2025, o mercado precificando em 11,64%, uma queda de 0,39%. E os juros para 2024, o mercado precificando em 13,25%, uma queda de 0,11% em relação ao dia anterior. Os índices americanos, a Nasdaq subiu cerca de 0,31%, o S&P caiu cerca de 0,17% e o Dow Jones caiu cerca de 0,66% no dia de hoje. Já no lado positivo, as maiores altas aqui do Brasil, tivemos a Edux, que subiu 8,08%, a Positivo subiu 6,38%, a BRF 6,09%, a Azul 5,53%, CVC 4,02%, Ultrapar 3,86% e a CSAN, a Cosan subiu 3,73. Algumas pessoas confundem aí a CSAN, né, que é Cosan, com CSNA, que é praticamente a CSN do setor de siderúrgica e mineradoras, tá bom? Virando a página, a gente tem a Semin, que caiu cerca de 3,53%, a Alpagartas caiu 3,43%, a Lojas Renner 3,31%, a Localweb 2,99%, a Brap 2,6%, Usiminas 2,49%. Tivemos aqui, ó, aqui tá a Cosan, que subiu 3,73%, e a CSNA aqui, que é a siderúrgica e mineradora, que caiu 1,54%. Tivemos aí um dia muito ruim para as ações aí do setor de minério, tá? São empresas aí que realmente estão sofrendo bastante com essa queda da commodity, né? A gente vem acompanhando as últimas semanas aí o minério de ferro, o petróleo também caiu bastante, né? Que está sendo impactado aí nessas ações. E detalhe para a Petrobras aqui, que subiu 3,67%, tá? Após o anúncio dos dividendos aí, a Petrobras chegou a ficar um período em leilão, né? Mas anunciou seus dividendos de R$ 1,89 por ação, pessoal. A Petrobras aí está extremamente aí, assim, está com dividend yield muito alto. Se a gente for parar para ver os últimos 12 meses, a quantidade de dividendos que a Petrobras distribuiu não está escrito, né? Realmente uma quantidade de proventos distribuído muito alta, tá? E hoje anunciou mais um, o mercado ficou suspenso e hoje anunciou aí dividendo de R$ 1,89 por ação. Aí você pode observar, pessoal, a ação está sendo cotada a R$ 25,43. Uma empresa que anuncia aí praticamente R$ 1,89 de dividendo é quase 10% da ação, entendeu? Então, assim, um dividendo muito alto, né, comparado ao preço da ação. A gente acompanha muitas ações, por exemplo, que custam cerca de R$ 40, que distribuem aí cerca de 60 centavos, enfim, 80 centavos, mas essa da Petrobras aí tá um dividend yield muito alto, né? O que faz aí ela ser atrativa
para investidores, né? Então, por exemplo, quem tem uma ação da Petrobras aí vai receber 1,89 R$ 1,89, né? E se você for reinvestindo esses dividendos que você recebe dessas empresas no longo prazo, aí você vai ver que o seu patrimônio tende a valorizar bastante aí, né? Quando a gente fala em termos de longo prazo, tá bom? Bom, vamos lá para a questão do volume em relação à sua média de 20 períodos, tá? O Edux negociou 2,99 vezes, a Petrobras 2,12, a Rente 1,89, a Eneve 1,84 e a Arezzo 1,69 vezes a sua média. Virando a página, o IFIX subiu cerca de 0,45%, o DEVA 11, HCTR aí voltaram a subir, o DEVA subiu 5,34%, o HCTR 3,70%. Já as maiores baixas, a gente tem um PVBI 11 que caiu 1,70% e o XPCI 11 caiu 1,22%. Os ETFs, o FIND 11 subiu 1,7%, XMAL 1,57%. As BDRs, a F2VR34 subiu 38,52% e a U2ST34 subiu 11,72%. Já as commodities, o minério de ferro agora está subindo cerca de 0,82%, mas mais cedo estava em forte queda, tá? Como o Jade aí gravou o vídeo aqui para vocês pela manhã, né, no 10 minutos de economia pela manhã. O minério de ferro estava caindo naquele momento e agora no final da tarde ele deu uma subida, está em torno de 0,82, mas detalhe que está abaixo dos $100 aí, tá? Então teve forte queda o minério de ferro nas últimas semanas aí, como a gente acompanhou. E o petróleo Brent, que caiu 1,54, que também é negativo, por exemplo, para as petroleiras, mas a gente pode observar aí que nem afetou praticamente a Petrobras aí, essa queda do minério de ferro, ou do petróleo Brent, tá, pessoal? Bom, vamos para os dados econômicos. Tivemos aí praticamente os dados do seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, que saiu às 9h30, e também o IPP, né, que é o índice de preços ao produtor, né, mais conhecido aí como PPI, né, na forma em inglês aí, Producer Price Index. Acho que, se não me engano, é isso aí, tá? É isso aí mesmo, porque tá aqui no caso tá em português, passando para o inglês é dessa forma, é PPI. Tá, pessoal? Então, o PPI aí, vemos aí um índice abaixo da expectativa do mercado. O mercado estava esperando aí uma inflação de 0,3, né? Veio 0,2. É um ponto positivo, né? Obviamente, a inflação é um termo... não, desculpa. A inflação é uma das principais preocupações lá nos Estados Unidos nos últimos anos, né? Principalmente após 2020, onde a gente teve aí, por exemplo, Estados Unidos, Europa, tendo bastante problema inflacionário, né? E como esse problema da inflação estava preocupando bastante aí o governo americano, o Banco Central ali, a gente vê que com o aumentar da taxa de juros, a gente vê, por exemplo, refletindo aí a inflação caindo, né? Muito mais abaixo do esperado aí. Claro que dessa vez não veio tanto abaixo, sim, mas a gente vê, por exemplo, uma queda das projeções aí, por exemplo, o CPI que saiu recentemente também veio abaixo do esperado. Então, assim, foram notícias positivas aí que tivemos lá nos Estados Unidos, né? E, obviamente, anima os investidores aí, principalmente para as empresas aí, por exemplo, de tecnologia, né? Então, a inflação está caindo, então, às vezes, tem uma expectativa de queda de juros futuramente, porque a inflação já está caindo, já está se normalizando, né? Então, existe uma expectativa de queda na taxa de juros futuras, tá? E isso valor presente aí pode ser um benefício para, por exemplo, as empresas de tecnologia. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, a Nasdaq, né, que é o principal índice das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, ele subiu, tanto subiu ontem, subiu hoje também, né? Então tivemos aí um desempenho positivo nesse setor, tá? Basicamente, esse foi o principal dado econômico para hoje, tá, pessoal? Não tivemos muitos dados relevantes. Vou dar uma breve passada aqui no gráfico do investidor estrangeiro, vou trazer aqui para vocês. Capital estrangeiro entrando aqui no Brasil no dia 9/5, foi na segunda-feira, tá? Com saldo de 567 milhões de reais. Tá? No mês, a gente tem aí o investidor estrangeiro ainda negativo em 1 bilhão 166, institucional comprado em 828 milhões, pessoa física vendida em 734 milhões, outros vendido em instituição financeira vendida em 95 milhões e outros na casa de 1 bi 167 milhões comprados, tá? Em saldo positivo, pessoal.
Uma breve análise técnica aqui, como a gente pode observar aí, o dólar rompeu a mínima da semana passada, pessoal, renovou sua mínima. O dólar aí na expectativa de queda para as próximas semanas, tá? Tá formando um padrão aí, pivôzinho de baixa, tá? Claro que tem que romper as mínimas aqui, mas se o dólar segurar aí, pode ocorrer um padrão de reversão também para uma tendência de alta, tá? Então, esse rompimento e com volume acima da média é fundamental para que o dólar possa buscar níveis menores de preço nas próximas semanas, tá? Eu coloquei aqui até o primeiro alvo aqui do dólar, na nossa opinião, que vai ser no 4,82, tá? E amanhã, o último dia da semana, vamos ver se vai ter esse rompimento ou se ele vai conseguir segurar essa região do 4,95, tá, pessoal? Amanhã o rompimento tem que ser fundamental e com volume semana média, para aí sim o dólar vir buscar a região aí do 4,80, 4,85 nas próximas semanas. Já mudando aqui para o Ibovespa, Bovespa aí rompendo a sua média de 200 períodos, mas detalhe aí, o volume da semana tá muito bom, tá? A gente ainda tem as negociações de amanhã, se a gente for olhar aí, hoje foi um volume semana média, né, pelo gráfico diário. Se a gente for observar aqui, o padrão de candle tá bem interessante, e amanhã a gente ainda tem aí uma negociação, um pregão ainda, né? Então, é bem provável que o volume esteja acima da média aí para amanhã, tá, pessoal? E o mercado rompendo a região dos 106 mil pontos e também essa média de 200 períodos com volume acima da média aí é um ponto muito positivo para o nosso índice Bovespa, tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Alongamos um pouco mais aí, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.